De todos os profetas que são mencionados na Bíblia Sagrada, sem dúvida nenhuma, Elias merece um destaque. Muitas vezes chamado de profeta do fogo, Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia Sagrada, citado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A história do profeta Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. E nesse vídeo eu quero te mostrar tudo o que a Bíblia fala sobre esse grande homem de Deus, o profeta Elias. Não sai daí, porque esse vídeo tá caprichado. Vem comigo! Paz, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Robinho Barros e no vídeo de hoje nós vamos falar acerca de Elias, um dos personagens mais incríveis que tem na Bíblia Sagrada. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E sempre quando eu postar, o YouTube avisa vocês e assim a gente pode estar sempre junto, crescendo e aprendendo. Muito obrigado pelo seu like. Bora pro vídeo. A Bíblia não diz com detalhes qual a origem do profeta Elias. Diz apenas que ele era um tisbita. Ele viveu no século 9 a.C. E ele morava na terra de Gileade, ao leste do Rio Jordão. E seu nome significa Jeová é Deus. Elias surgiu na história numa época muito difícil para o povo de Israel, visto pelo lado religioso, é claro. Isso porque o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição financeira desde que houve a separação entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, logo após a morte do rei Salomão. O rei Onri procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Com isso, ele casou seu filho, Acabe, com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônicos. E esse casal introduziu no meio do povo de Israel a adoração ao deus Baal, de Tiro e de Sidom. Inclusive, Acabe construiu um templo em adoração a Baal, bem no meio de Samaria. Na ocasião, o profeta apareceu e ele já anunciou uma grande seca. Isso porque Baal era chamado de o deus da vida e da fertilidade. E acreditava-se que ele tinha poderes de controlar o tempo, poderes sobre o clima. Logo, essa tal seca, a qual o profeta havia se referido, seria um ataque direto a esse suposto poder de Baal de controlar o clima. Após essa profecia, o próprio Deus ordenou que Elias se escondesse, fugisse para o Oriente e se estabelecesse ao lado do ribeiro de Querite. E ali, naquele lugar, ele foi sustentado pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer que corvos traziam do céu carne e pão, e a água ele bebia direto do ribeiro. Mas durante esse período de seca que havia sido anunciada pelo profeta Elias, a fome castigou Samaria, que era a capital do Reino do Norte na época, ao ponto de Jezabel mandar matar todos os profetas do Senhor, porque ela dizia que a culpa era do profeta Elias. Porém, existia um homem chamado Obadias, que ele era um oficial do rei, mas também era um servo fiel do Senhor. E esse homem conseguiu esconder alguns profetas, e ele também foi o responsável por intermediar um encontro entre Elias e o rei Acabe. E ao ver Elias, nossa, Acabe ficou transtornado e já foi logo acusando ele de ser o responsável por toda aquela miséria que estava se alastrando por todo o reino. Inclusive, ele chamou Elias de perturbador de Israel. Mas nesse momento, o profeta lembra o rei que a culpa de toda aquela miséria que estava se espalhando por todas as cidades e nações era culpa dele e da sua família, da sua esposa, pois eles haviam pecado contra o Senhor, trazendo a adoração a outros ídolos para dentro da terra santa de Israel.
eles estavam introduzindo a idolatria, o que para Deus é um pecado absurdo. Então, nesse momento, Elias convocou todo o povo de Israel para ir até o Monte Carmelo e disse que ali ele mostraria quem é o Deus de Israel. Então, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas da deusa Azerá foram até o monte. 2 sacrifícios foram feitos, um em nome dos pagãos para Baal e Azerá, e outro feito por Elias para o próprio Deus de Israel. Porém, ninguém poderia colocar fogo sobre o altar, porque o desafio era o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse fogo deveria aparecer de forma sobrenatural, diante dos olhos de todo o povo. Assim, todos declarariam que aquele é o Deus verdadeiro de Israel. Os profetas de Baal foram primeiro e tentaram durante toda a manhã. A Bíblia vai dizer que eles se cortavam com rituais satânicos e pagãos, tentando chamar a atenção do seu Deus. Gritavam e gritavam, e durante toda a manhã não conseguiram nada. Então, quando chegou a vez de Elias, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar que estava quebrado. O altar tinha algumas pedras fora do lugar. Ele consertou o altar do sacrifício com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Depois pediu para que fosse colocado água em volta daquele altar. E após fazer tudo isso, ele clamou ao Senhor, orou, em poucas palavras pediu para que Deus enviasse fogo do céu, para que todo o povo olhasse e visse quem é o verdadeiro Deus. E não deu outra. O fogo veio do céu, lambeu a água que estava em volta do poço, consumiu o sacrifício. E todo o povo de Deus declarou e ajoelhado clamou, dizendo: Jeová é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos e caiu uma forte chuva sobre Israel, colocando fim a um longo período de seca que durou 3 anos e meio. Porém, Elias era gente como a gente, pé de barro como nós. E quando soube que Jezabel havia ameaçado a sua vida, o profeta fugiu. E dessa vez, não foi porque Deus mandou. Ele foi porque ele estava passando por um momento na sua vida de profundo desespero e profundo desânimo. Porém, nesse momento, os anjos de Deus apareceram a Elias. Deram-lhe água, carne, pão e mandaram que ele se levantasse e que ele andasse, e que ele caminhasse, porque ainda não havia acabado o seu ministério na terra. Ainda tinha muita coisa para Elias fazer. E Elias se levantou e andou em direção ao Monte Horebe, o monte de Deus. Viagem que durou aproximadamente 40 dias e 40 noites. E o profeta caminhou tudo isso apenas com o alimento que os anjos haviam dado a ele. Água, carne e pão que os anjos haviam servido a ele. O alimento espiritual, ele nos dá uma força extraordinária. O profeta caminhou bastante dias, 40 dias, só com o alimento que ele recebeu dos anjos naquele momento. E quando chegou no Monte Horebe, Deus deu uma nova visão ao profeta Elias, junto com algumas instruções, coisas que ele ainda havia de fazer. Entre elas estava ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como seu sucessor. O final do ministério de Elias está registrado no 2º livro dos Reis, no capítulo 2. Eliseu, que já era o seu ajudante, iria ser o seu sucessor, e alguns outros profetas já haviam percebido que o ministério do profeta Elias estava acabando. Tanto que por algumas vezes Elias tentou se distanciar dos outros, principalmente de Eliseu, mas Eliseu não deixava e dizia sempre: eu estarei ao seu lado quando você for. Isso porque Elias e Eliseu andavam sempre juntos.
E após um grande milagre que aconteceu no Rio Jordão, quando as águas se abriram diante de Elias e de Eliseu e de outros profetas que estavam com ele, Eliseu fez um pedido ao profeta. Ele pediu para que ele tivesse porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. Mas essa foi uma referência ao direito da primogenitura. O primeiro filho israelita, ele tem direito a uma porção dobrada na herança. Além disso, ele tem o direito de ser o sucessor do patriarca. Então, o que Eliseu estava pedindo a Elias era que ele fosse o seu sucessor espiritual, que ele fosse como seu filho espiritual. Isso não quer dizer que Eliseu estava pedindo que ele tivesse 2 vezes o poder de Elias. Não, ele estava apenas querendo ser reconhecido como substituto ou como o herdeiro espiritual de Elias. Porém, Elias disse a Eliseu que não cabia a ele atender a esse pedido. E sim, era um pedido que cabia somente a Deus. Porém, ele disse o seguinte: se você estiver comigo no momento que eu for levado ao céu, no momento que eu for tirado da terra, então o que você pediu acontecerá. Então, por isso, Eliseu não desgrudava de Elias por nada nesse mundo. Até que um dia, a Bíblia vai dizer que estando Elias e Eliseu caminhando, que um redemoinho passou e levou o profeta Elias escoltado por uma carruagem de cavalos de fogo. E nesse redemoinho que levou Elias, deixou para trás apenas a sua capa. E ao pegar essa capa de Elias na mão, Eliseu olhou e percebeu que a partir daquele momento ele seria o sucessor do profeta Elias. E ao sair daquele local e dar de cara com o Rio Jordão, ele fez a mesma coisa que Elias havia feito no passado e colocou a capa de Elias sobre o rio. E naquele momento as águas se abriram. Então Eliseu percebeu que aquilo que ele havia pedido para Elias havia sido respondido. E agora Elias estava no céu, enquanto Eliseu ia dar continuidade no seu ministério aqui na terra. Elias, junto com Enoque, foram os 2 homens citados na Bíblia, nunca conheceram a morte. Ambos foram retirados do céu. Enoque, lá no livro do Gênesis, no começo da Bíblia, foi retirado da terra antes do dilúvio, porque ele caminhou com Deus e o Senhor se agradou dele, então o tirou para que ele fosse salvo, livre do dilúvio. E Elias, como eu acabei de relatar, foi levado ao céu num redemoinho, escoltado por uma carruagem com cavalos de fogo. Coisa linda, maravilhosa. Outra aparição interessante do profeta Elias é quando Jesus está com seus discípulos. E ele escolhe 3 deles e leva até um monte. E fala para eles: agora eu vou me mostrar a minha glória para vocês. Ele se transfigurou diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele vai dizer que os 3 discípulos caíram de joelhos no chão. E quando olharam para cima, o Senhor Jesus estava nas alturas, voando, flutuando. E ao seu lado apareceram Moisés e Elias. Moisés, o libertador, e Elias, o profeta. E ambos olharam para os discípulos, apontaram para Jesus e disseram: a ele segui. Coisa linda, não? Então o profeta Elias, ele é mencionado diversas vezes na Bíblia. É um dos profetas mais conhecidos de toda a história, além de ser um dos grandes heróis que Israel tem até hoje. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da história do profeta Elias, tá bom? Se você gostou, deixa aí nos comentários: Robinho, eu gostei, fala mais sobre outros profetas. E assim eu posso estar trazendo para vocês as histórias dos profetas, dos reis, tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não esquece, hein? Deixa um like aí no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? E ative o sininho de notificações. Muito obrigado de coração. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Fui!